Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que prazer realmente estarmos juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. Sempre digo que, mais uma vez, a volta de Cristo está mais perto de que eu e os senhores imaginam. Tudo leva a crer que logo virá. Nós vemos através de rádio, televisão, o movimento que está religiosos, movimento que chama muita atenção na profecia a respeito da unidade das igrejas, né? Foi chamado várias igrejas e nelas está até a minha igreja está também inclusive. Uma certa vez eu estava com um frei, ele estava numa reunião lá no quilômetro 40 da rodovia Raposo Tavares, e eu estava dirigindo uma semana de oração lá em Cotia. Peguei o ônibus aqui, sempre pegava, ia com ele na frente, sempre os primeiros bancos. Mas naquela sexta-feira, aquele banco estava ocupado, as duas cadeiras, e também na frente do lado esquerdo, eu ficasse no lado direito, só o segundo banco. Então, o segundo banco eu sentei e ficou uma vaga. E o frei estava lá na frente. Eu ia meditar no sermão que ia pregar naquela noite. Aí veio na mente que eu deveria chamar o frei. Aí eu chamei o frei, o senhor pode sentar ao meu lado? Eu queria fazer algumas perguntas para o senhor. E eu fiz algumas perguntas que ele talvez não estava esperando. Ele talvez pensava outra coisa. E eu puxei mais dentro da Bíblia, e falamos ali com respeito ao Papa e os bispos e tudo, falando com respeito da responsabilidade que ele tem diante de Deus, com a mesma Bíblia que eu tenho, porque o que tem na minha tem na dele, e por que ele tinha mudado, então, com respeito à lei, etc., a responsabilidade que teria no dia de juízo. Falei muitas coisas que ele até me admirou, pela coragem minha, que eu não vou dizer aqui o que eu falei com ele, mas tudo que os senhores imaginarem eu falei com ele. E ele, então, me convidou para aquela reunião, que ele tinha vindo de Manaus para ir nessa reunião. Eu não fui porque, de fato, eu estava dirigindo a semana de oração, não podia. Se não tivesse, eu até que iria com ele lá. E ele falou de uma conferência que teve na Inglaterra, e 70 religiões diferentes. Ele estava esperando que eu perguntasse se a minha estava, eu já sabia que estava. Não tinha nem dúvida que estava lá algum representante, não tinha nem dúvida. Então eu não dei essa oportunidade para ele responder. A sua também estava lá. Mas eu não sou responsável pela minha igreja, eu sou responsável pela minha conduta diante de Deus e com a minha igreja. Mas eu não sou o responsável direto, são os homens lá em cima. E eles fazem o que eles acharem que devem fazer. Se eles acham que devem, é problema deles. Né? Se alguém acha que é um concílio ecumênico, é problema dele. Eu não estou no meio. E nem concordo, mas paciência. Se querem, faz. Então nós estamos vendo que está o fim, a unidade, né? A unidade. Porque, como foi disse no passado, a história vai se repetir. Muitos cristãos foram queimados. Por exemplo,
os valdenses sofreram muito, mas eles tinham uma inteligência tão grande que uma criança ia para um colégio de padre e de freira, ninguém descobria que eram valdenses, e eles traziam outra criança, de tão preparado para aqueles momentos. Será que nós, como adventista ou como cristão, estamos preparando para esses momentos difíceis? Você vê que esse que está candidato, o presidente foi preso, né? É preso e está livre, né? Para ser presidente. Ele disse que é como quem fosse só uma só religião. Você perde toda a liberdade de escolha. É esse moço que você quer, que já passou pela prisão, realmente, será que foi injusto? Não, nós sabemos que não, porque os jornais e demais coisas, tudo deu, dizendo que de fato o que aconteceu. É esse que vocês querem voltar, e para perder a sua liberdade, apoiando a China como comunista, ele se declara abertamente, é o final da história desse mundo. É o final, pode ficar cegado, que talvez não terá outras eleições, pelo que a gente está vendo, logo Jesus voltará, porque os acontecimentos, tudo indica que Jesus logo vai voltar. Vamos ouvir o Pai Nosso. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us, now we pray. Now, O Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon thy word. Come and bless us now, O Lord. Mercy now, O Lord, we plead. In this hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest. O thou loving, blessed One, rising o'er us like the sun, light and life art thou within, Savior thou from every sin. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Amen. O senhor já imaginou esses homens cantando lá no céu por ocasião da volta de Cristo, o maior coral de todos os tempos? 144 mil, e só eles cantarão um hino especial. Mais uma vez, tão claro, né? Só eles é sinal que tinha mais gente, mas 144 mil é um grupo especial, muitíssimo especial. Não está dizendo que é só os 144 mil que serão salvos, mas são os 144 mil, tanto biblicamente quanto dentro do Espírito Profecia, são eles que seguirão a Jesus por onde Jesus andar. Não é a multidão,
é os 144 mil. Ninguém está dizendo que os demais não serão salvos. É 144 mil, põe na cabeça, que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. E passarão pela grande tribulação. É os 144 mil. Vamos ouvir mais uma vez, agora o quarteto Herança, cantando um dos seus hinos. Do céu imensa graça ao mundo se mostrou, de Cristo amor precioso que salva o pecador. Oh, quão feliz eu sou por esse dom sem par, de Cristo amor precioso que salva o pecador. Livrou-nos do pecado, bendita salvação. Ó doce esperança da eterna redenção. Oh, quão feliz eu sou por esse dom sem par, a doce esperança da eterna redenção. O sangue derramado por Cristo sobre a cruz nos livra do pecado e traz-nos paz e luz. Oh, quão feliz eu sou por este dom sem par. O sangue do Cordeiro que traz-nos paz e luz. Calma terás na manhã linda e clara, quando a vesprina foge a escuridão, mais bela encanto a divina promessa. Estou contigo, mesmo em solidão. A sós contigo em luz intensas sombras, quando a natura dorme em doce paz, contigo a sós em culto reverente
Querido Deus, Pai, que está nos céus, humildemente aqui estamos para bendizer e louvar o Teu santo nome. Que aquilo que falamos não seja nosso, mas seja unicamente de Jesus, através do Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados, atos, palavras, maus pensamentos. Aceita com qualidade Teus filhos e prepara para aquele encontro com Jesus no mundo do céu. Abrimos a Tua palavra e queremos falar unicamente dela e também do Espírito de profecia. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, como estão falando com respeito à palavra de Deus. Amós, como é sempre o texto do nosso programa, 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos ao seu servo, os profetas. Ora, tudo o que está acontecendo, mais uma vez, está escrito. O que aconteceu e que irá acontecer. Mas Deus, Ele nos dá a oportunidade de entender, procurar compreender aquilo que está escrito para que naquele dia ninguém diga que foi pego de surpresa ou não sabia. Ora, vai chegar uma hora que as pessoas vão procurar alguém para falar da mensagem, diz a palavra de Deus, e não vai ter quem fale mais. Por que não tem quem fale? Porque o Espírito Santo se retirou da terra. E a palavra de Deus diz bem claro que Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não tem quem convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, então não tem ninguém mais para falar, porque por muito que corra, não vai se converter, porque o Espírito Santo se retirou. Enquanto Ele está dando essa oportunidade a mim e a você, devemos aproveitar. Veja que, como falamos um pouco dos valdenses, naquela época, a Igreja Católica considerava todos aqueles que não estivessem de acordo aos seus dogmas, eles eram realmente considerados como hereges, pessoas realmente que não estavam de acordo com a filosofia da Igreja Católica. E muitos foram queimados, e como queimados? Mas eles cantavam, louvavam a Deus. Os filhos os valdenses eram de uma sinceridade tão grande, que tinham um preparo tão grande que as criancinhas tinham um preparo muito maior de que muitos pastores e anciãos, diácono e membro. Estou dizendo que eu estou no meio também, né? Diácono e membro e tudo, de tão preparo para aquele momento tão difícil da vida. Será que quando chegar o momento difícil, de você não poder, nem eu, nem você poder comprar, nem vender, será que suportamos? Vamos resistir? Vamos estar ao lado de Cristo? Preferir morrer de fome? De fome ninguém morre, né? Porque Deus tem a promessa e Ele proverá. Como Ele proveu no passado, aquele povo multidão, Ele mandou maná, então Ele vai providenciar. É só nós confiarmos nele. Mas, às vezes, quantos vão ficar preocupados com dinheiro no bolso, vendo criança chorando, sobrinho, neto, ou parente, que seja lá o que for, chorando, e ele com dinheiro não poder comprar? Muitos vão se vender e muitos vão ser comprados. Se não prepararmos para encontrarmos com Jesus. Mas muitos querem que Jesus procure se adaptar a ele, e não ele a Jesus. Ora, Jesus não precisa nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Ele é Deus. Eu e você e todos nós precisamos de Jesus. Então parece que nós queremos fazer uma diferença, que Jesus é que está precisando de nós. Não. Ele morreu por mim e por todo aquele que nele crê. Mas ele não obriga nem a mim e nem aos senhores a tomar uma decisão ao lado de Cristo. É eu e você que tem que tomar a decisão, a escolha. A escolha é nossa. E nesse estudo que nós vamos fazer aqui, veja só, quem mudou o sábado para o domingo? Quer dizer, ainda não está concretizado, mas é Ele que vai mudar, e já mudou, porque desde o ano de 331 de Constantino, quando
o imperador pagão entrou no religioso só para fazer uma média, e muitos políticos fazem média, muitos políticos fazem média para dizer realmente isso daí. E quantos realmente são incrédulos? Está cheio de político incrédulo. E eu fico pensando como é que o povo sabe que as pessoas são incrédulos, não acreditam em Deus, e essa pessoa vota nessa pessoa. As consequências, irmãos e amigos, vai ser muito grande. Você não pense que Deus vai deixar impune, não. Deus é amor, mas Ele é também justiça. E a oportunidade para a credibilidade nele é para mim e para todos os senhores, para todos. Criança, por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Desde criancinha, eu e você, temos que ensinar nossas crianças no caminho que devem andar, que é o caminho, é Cristo. Então, naquele dia, não vai ter uma desculpa, dizer assim, eu não sabia, eu não vi, só não ouve quem não quer, e só não sabe quem não quer, porque a Bíblia está aberta para todos que quiser realmente ouvir. Se não tiver condições de comprar, pode pedir em qualquer igreja, que a igreja dão a Bíblia, não para você revender, dá para você estudar, porque infelizmente talvez algum pega e vende para vender por droga, por isso ou qual outro, você não tem nenhum respeito com a palavra de Deus. E quando você faz uma coisa dessa, as consequências virão mais ainda, porque você debochou da palavra de Deus, você não respeitou, e está cheio de cristão que não tem o respeito com a palavra de Deus, é toda riscada, toda suja, parece que é um negócio que eu admiro, às vezes, certo cristão que eu vejo com a Bíblia do jeito que está rasgada a coisa, e a criança pega, né? Que respeito você, final de contas, tem? É por isso que, às vezes, você não consegue entender, discernir o que é certo ou errado, o que é doce ou o que é amargo. Por quê? Porque você não tem um respeito com a palavra de Deus, e Deus não vai te dar essa orientação, Ele vai dar para você a operação do erro, para que você continue no erro, e você nunca vai se acertar, porque você deu mais ouvido à mentira de que é verdade, e Deus vai permitir justo isso, para que você seja julgado naquele dia, porque você ouviu a verdade e não quis nada com ela, e deu ouvido mais a mentira. Isso é muito forte, porque é Deus que coloca na sua mente, na sua cabecinha, no seu coração, a operação do erro. Não é o irmão Inácio? É a palavra de Deus, diz Deus. E quando Deus põe, amigão, então faça tudo para que você não se conserve na mentira, mas faça tudo para conhecer essa verdade. Logo Jesus virá. Você diz, eu já ouvi tantos anos que diz que Jesus virá, mas a Bíblia já fala que você ia falar isso. O dia, a hora, Ele não disse justo, para que eu e você disse, olha, só quando estiver perto de morrer, então eu decido. Não, você não sabe, nem eu nem você sabemos o dia que morremos. O dia que nascemos sim, mas que morremos não. E que vivemos também só Deus sabe. Então precisamos pensar, quem mudou o sábado para o domingo? Muitos cristãos acreditam e pregam que Jesus Cristo anulou a lei, principalmente o quarto mandamento, o santo sábado. Jesus, a palavra dele é sim, sim, ou não, não. Foi ele que deu os 10 mandamentos para Moisés, porque ninguém podia ver a Deus, senão fosse através do Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, só por Cristo que eu e você podemos um dia conhecer a Deus. É através de Jesus. Ele é o próprio Deus. A resposta em Mateus 5:7 diz assim,
O que disse Cristo, né, sobre a lei de Deus. Depois em Mateus 5:7 diz assim: não penseis que vim revogar, ou seja, ou apagar a lei, né? A lei ou os profetas. Não vim para revogar, ou seja, para apagar. Vim para cumprir. Ora, cumprir não quer dizer que eu não é para eu cumprir. Eu, como que diz assim, ele já cumpriu, não é preciso. Não, não é assim. A palavra de Deus é bem clara: aquele que está nele deve andar como ele andou. Se ele guardou, ele quer que eu e você guardamos. Guardemos da mesma forma que ele guardou. O versículo 18 diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um mi ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E a volta de Cristo. Porque lá no céu, irmãos e amigos, não vai existir pecado. Então a lei não vai condenar ninguém. Mas aqui, enquanto vivemos nesse mundo, a lei nos condena e nos ajuda a ser salvos. Depende de como procedemos. O versículo 19 diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que nos menores assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Não importa o tamanho do mandamento: não terás outro Deus, ou como o sábado, o quarto mandamento, que ele é extenso, é um dos maiores mandamentos. Então, quer dizer, o primeiro e o segundo, o primeiro e o quarto, não importa o tamanho, você transgrediu um, você é culpado de todos. Então não tem esse negócio de a pessoa, não é bem assim. Muitos dizem, não é bem assim, isso já foi ou já era. Quando alguém disser que já foi ou já era, você pergunta onde está escrito que já foi ou já era. Nunca vá pelo um assim diz o homem. O homem é falho. Cristo nunca falhou, mas o homem falha. Quem cuidará de mudar a lei e os tempos? A resposta: não existe outra pessoa na face da terra que esteja enquadrado dentro da Bíblia. Pode ser a católica, pode ser a pentecostal, pode ser a Bíblia que for. Não existe outra pessoa do qual as características apontam, se não for o Papa. Todo, porque o protestante, de um modo geral, que guarda o domingo, eles não têm poder para santificar o domingo. Só a Igreja Católica. Porque é deles, é onde você vai ler lá no catecismo: guardar domingos e festa. Na sua Bíblia não tem. Na minha também não tem, nem na católica também tem, que guarda domingo de festa. É no catecismo. E de onde pertence? A Igreja Católica. Então alguém diz, guarda o domingo porque Jesus ressuscitou. Isso é conversa furada, não vá atrás dessas pessoas, porque está te ensinando errado. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Então, quer dizer, você está vendo, você está lendo uma coisa e você vai praticar outra. Pedro diz assim, junto com os apóstolos: importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas muitos preocupam mais obedecer aos homens de que a Deus. Por quê? Porque o homem tem um poder, às vezes diabólico, que faz com que você tremer. Mas diante de Deus, fique cegado, confie, nem que ele chegue a tirar a sua vida. Lembre que Jesus disse: ainda que morra pelo meu nome, esse viverá. Então precisamos ter essa coragem, confiar em Deus e saber, se a vida for tirada por amor a Cristo, não fique preocupado, nem eu, nem você deve ficar preocupado, porque Jesus prometeu que ainda que morra no seu nome, nós viveremos nele. Esse viverá de Jesus, e Jesus falando, ele cumpre tudo o que ele falou, ele cumpriu. Diz assim em Daniel 7:25, proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues
nós vamos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Tempo aqui no que quer dizer na palavra de Deus é um ano. Tempo quer dizer um ano. Um ano tem quantos dias? 360. Isso era o ano judaico, né? Era dos judeus. São 360 dias, né? Profeticamente. Cada dia equivale a um ano, literal. Ezequiel capítulo 4, vejamos o que diz o Ezequiel. Veja só, capítulo 4 de Ezequiel, o que diz a palavra de Deus, para conferindo, tanto no tempo quanto na lei. Olha aqui. Com respeito, o tempo aqui, um ano, e Daniel 11:13, os irmãos podem confirmar. Agora, 4:7 de Ezequiel diz assim, ó: 40 dias te dei, cada dia por um ano, quer dizer, o dia que vale um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizará contra ela. Um dia na Bíblia que vale um ano. Este é. Agora veja ainda confirmando em Números, capítulo 14, versículo 34, confirmando também que um dia equivale a um ano em profecia. Então, o tempo, um ano, né? E um dia quer dizer um ano, 360 dias. Deixa eu ver aqui o número capítulo 14 e o versículo 34. Veja aqui confirmando o que diz. 34. Diz o seguinte: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis a experiência do meu desagrado. Então, quer dizer, um dia que vale na Bíblia um ano. O tempo quer dizer ano também. E isso deu 360 dias, quer dizer, o que vale realmente um ano. Se aqui diz um tempo aqui que vale um ano, e são 360 dias, 360 dias, e dá que seja 360 anos, profeticamente, aqui nos diz assim que o tempo, um tempo, 2 tempos e meio tempo, ou seja, 360 dias, que é o primeiro, um tempo, depois 2 tempos, que dá 720, mais a metade de um tempo, que dá 180 dias, o total dá justo 1260 dias ou ano, do qual a igreja sofreu, do qual a igreja fugiu, e ali houve as perseguições. Não foi outro a não ser os romanos, os católicos. A igreja católica perseguiu. E olha, vocês sabem, tem muitos padres que naquele dia vão se converter. E tem muitos padres que estão preparados para o momento que seguir a perseguição. Eles vão defender essa verdade como muitos adventistas não defendem essa verdade. Eles, padre do qual viveu a vida inteira, eles estão se preparando, muitos estão se preparando para o momento exato defender essa verdade que outros realmente não conseguiram. Diz um pastor muito amigo nosso que comportava para os seus estudos, para se formar pastor, e ele chegou numa cidade e tinha vendido o conflito do século para toda a cidade. Parece que era o conflito do século. Depois da Bíblia é o conflito do século. O senhor lê esse livro aí, o senhor vai ser inocente se quiser, porque lá rasga o véu como deve ser feito. Vai ser distribuído o ano que vem o conflito do século, mas ele não é completo. Você pode contar que
é realmente condensado, é um pouco de cada coisa, não é todo o livro, né? Eu esperava que seja todo o livro, mas não é. Eu acho que não vai ser. Então, ele vendeu para toda a cidade, faltou só o padre. Ele fez toda a cidade, faltava o padre. Ele disse, não, eu vou lá no padre e vou vender o livro, O Conflito do Século. Parece que era o Conflito do Século. E ele chegando nessa cidade, quando ele foi oferecer para o padre o livro, o padre recebeu com muito amor, com muito carinho, e o padre disse, entra aqui, irmão. Ele fez ele entrar, o comportou, e entrou lá no escritório dele, estava na estante dele, todos os livros da irmã White, todos os livros, que muitos adventistas não leu nenhum, imaginem todos os livros estão na estante dele, e justo o conflito do século e tudo. E ele disse, mas padre, como o senhor, com esse conhecimento que o senhor tem, lendo esse livro, e o senhor ainda não tomou uma decisão, conhecendo tudo? Se não, filho, porque na hora certa eu vou falar aquilo que vocês não falam. Vocês têm a verdade e não procuram falar essa verdade. Na hora certa eu falarei. Amém? Que eu espero que esse padre ainda seja vivo, ou se dormiu no Senhor, porque dentro da consciência dele estava esperando o tempo certo, mas talvez não chegou. Deus sabe, e tenho certeza que através da sinceridade dele para com as coisas de Deus, ele realmente se dormiu no Senhor. Eu conheci um outro padre Oscar Ferrari do Amaral, que era de Piracicaba, aquele lugar por ali por perto, esqueci os outros nomes, que ele comandava aquelas igrejas ali. Ele tinha 27 anos de batina, e através de uma simples empregada que limpava a casa dele, falou dos mandamentos, e eles falou com a empregada, disse, você quer me ensinar? Eu com 27 anos de batismo, você quer me ensinar? Não, padre, mas o senhor não está falando, está aqui, ó, pega a Bíblia do senhor. E ele de fato foi começar a ler e foi descobrir em Êxodo capítulo 20, e disse, não é que essa empregada está com razão? E ele, com o tempo, começou a pregar na igreja. E o que foi que a igreja fez? Apertou ele de um jeito que terminou ele se desligando da igreja católica, e se tornou adventista, um pastor adventista. E eu levei ele na minha igreja por várias vezes, tanto Vila Matilde como Carrão, cheguei a levar ele, para todo mundo ver o padre de 27 anos de batina, suas irmãs, tudo freira, tudo de família de padre, toda a família era padre e freira. Tinha uma com certa idade que estava lá dentro do convento, e o bispo disse, deixa ela aí guardar o sábado dela aqui mesmo dentro, porque já está uma senhora de idade, ela era uma madre. Então, quer dizer, muitos estão preparados para na hora certa. É por isso que a irmã White diz que muitos dos filhos de Deus estão lá fora, e principalmente os católicos. Tem mais católico filho de Deus do que muitos que estão dentro da minha igreja, que vão sair para essas pessoas entrar. Que você seja um desses, que entre para a igreja, e que os meus irmãos segure, não deixe o seu lugar para outro, mas se afirme nessa verdade, procure examinar as escrituras, e a palavra de Deus, o Espírito pronuncia, você não ficar tão enganado no momento que for do aperto. Você se vender por qualquer coisa, você não procurou se afirmar nessa verdade. Então, de João 8, quer ver? João 8, só para que os irmãos tenham uma noção, Deus é Deus, e com ele não tem esse negócio de meio termo, não, ele é assim, sim ou não, veja o que ele diz assim, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se você é de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus. Agora, olha o final diz assim, por isso não me dais ouvidos,
porque não sois de Deus. Olha, você não dá ouvido à palavra de Deus, porque você não é de Deus e nem quer ser de Deus. Você se diz um cristão. Até o diabo se diz que é um cristão, que é crente, né? A Bíblia fala, mas estremece. Que você não possa estremecer, que você desperte o interesse na sua vida. Irmão e amigo, não importa que igreja você quer, que o que seita você é. O importante é que você possa tomar uma decisão ao lado de Cristo. Logo Jesus voltará. Ele não quer ter dado a morte dele em vão. Ele morreu para me salvar e salvar todo aquele que nele crê. É tão simples, crê em Jesus. E você procura perder essa oportunidade. A troco de quê? Por causa do seu pastor? Por causa do seu bispo? Por causa do seu profeta? Ou seu apóstolo, seja lá quem bomba for? Ou seu missionário, sei lá? Você dá mais ouvido a ele de que a palavra de Deus? Não, não faça isso. Não seja manipulado. Não seja manipulado. Uma vez um pastor me pôs dentro do carro dele e falou um monte de coisa, bebê. Eu digo, pastor, não sou robô. Se o senhor quiser pôr outro no meu lugar, pode pôr, eu nunca votei para mim para cargo nenhum. Eu não estou atrás de cargo. Eu estou atrás da minha salvação. Agora, se a igreja me confiou, então deixa eu trabalhar. Uma coisa eu vou dizer para o senhor, nunca vou fazer nada sem o senhor saber. Se o senhor saber. Se ele estiver ouvindo, ele sabe o que foi, aconteceu. E ficamos tão amigos. Ele ficou um tempão lá com a gente. Um amigo. Por quê? Eu nunca faltei com respeito a nenhuma autoridade. E jamais, espero que nunca falte com o respeito para com as pessoas. Mas o que eu tiver de falar, falo para qualquer um. Assim diz o Senhor. Então não fique preocupado que o fulano é pastor, que o fulano é bispo, fulano é profeta, sei lá o que for, não importa. O importante é se ele está falando de acordo com assim diz o Senhor. Que poder tenho reclamado a autoridade para mudar a lei de Deus? A resposta ao Papa, o papado, nota, a autoridade é tão grande que ele tem, o Papa, pode modificar ou interpretar até mesmo as leis divinas. Isso eles consideram. Não é que ele tem poder para isso, mas ser dado poder para ele, não de Deus, né? O Papa pode mudar a lei divina. E de acordo o autor do livro, né? De acordo com o autor do livro, diz que ele tem essa autoridade. Seu poder não é do homem, mas de Deus. Ele põe lá no livro, né? Esse autor. E ele atua como representante de Deus na terra. E muitos, olha, aqui não é o adventista está escrevendo, é realmente uma pessoa católica escrevendo o poder dele, que ele é o representante de Deus. Ora, como representante de Deus, negando a lei de Deus? Pare e pense, que Deus é esse? Que Deus você está sendo o representante? Pare e pense. Como é que a pessoa pode dizer que é o representante de Deus negando a lei de Deus? Quem era o único representante aqui nessa terra? Cristo. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Falando para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é o representante de Deus. Ele é o Filho. Ele é o Filho. E não existe outro. É o unigênito, é o único. É Ele. Nós passamos a ser irmão, filho de Deus, através de Cristo. Se aceitamos a Jesus como nosso Salvador. A Igreja Católica Romana alteraram o quarto mandamento, pondo de lado o sábado da palavra de Deus, instituindo o domingo como dia santo, no mesmo livro, né? E aqui diz, em 1873 foi esse livro publicado, na página 415. O domingo como dia da semana, separado para a obrigatoriedade, a adoração pública a Deus,
para ser santificado pela suspensão do trabalho e começo, bem como a fazeres mundano, para o exercício da devoção, é uma criação puramente da Igreja Católica. E eles já estão dizendo que é um dia da família. Mas aonde você leu na Bíblia que o domingo é um dia da família? Você já leu? Então a ideia de quem? É de um homem. Certa vez, um pastor muito amigo meu, ele queria impor algumas coisas, e ele chegou e disse assim: você está contra a organização, minha organização, do qual eu acredito, confio, você está contra a organização? Eu digo: nunca fui, nem sou e nunca serei. Agora a ideia é ideia, eu aceito se eu quiser, eu não sou obrigado a aceitar a ideia. E para mim isso, mas pastor, é ideia, eu aceito. Pastor, por 3 vezes, pastor, é ideia, eu aceito se eu quiser. Aí ele parou, porque ideia é ideia. Se o senhor me provar que eu estou errado no que eu estou defendendo, eu vou e peço perdão. Como estou aqui na TV Cineco, peço perdão para o mundo inteiro. Se me provar de uma coisa que eu estou errado, do que eu estou falando, acabou. É tão simples. Eu não tenho esse problema não de, eu engrosso. Não. Se eu estou errado e acabou. Não tem esse negócio. Eu estou errado. Então peço perdão. É tão fácil, pede perdão. Eu peço perdão a Deus. Mas não posso ser manipulado. Uma vez eu falo, eu não sou manipulado, não sou robô. A única pessoa que manipula é Deus. Ele é dono da minha vida, fala o que ele bem quiser entender. Ele é dono da minha vida, e dono de qualquer vida, de todo ser que respira, ele é dono. Então, irmãos e amigos, não importa que religião você é. Eu tenho a Bíblia, você também tem. Se você não tem, telefone para o meu número que eu te arrumo a Bíblia com todo amor, com todo carinho. O meu telefone é número 971902273. O meu nome é Inácio. Telefone, eu não tenho Bíblia, eu gostaria de ganhar uma Bíblia. Com todo amor, com todo carinho, eu farei o máximo para te dar a Bíblia, para você ler e ver o que nela está escrito. Mas não se entregue, não se dê para o mundo, vendo que, você sabe, mais uma vez, risca um fósforo e coloca o dedinho só naquele foguinho pequenininho. Vê quanto tempo você vai aguentar o seu dedinho ali. Agora imagine sendo queimado com fogo e enxofre. A Bíblia diz que a gritaria, gritando, e não tem quem socorra, porque todos aqueles que estão envolvidos vão ser tudo queimado. Ali tem pastor, tem bispo, tem ancião, tem diácono, tem membro, tem tudo queimando com fogo e enxofre. Por que você perde essa oportunidade? Nada desse mundo você vai levar. Lembre do jeito que Jesus nasceu? Ele não tinha nem lugar para nascer. E quando ele foi para o céu, ele não levou nada desse mundo. A única coisa foi o caráter. É isso que ele quer na minha vida, na sua. Nós somos falhos, temos defeito, somos pecadores, estamos sujeitos a errar. Mas Jesus morreu justo para nos perdoar. Senhor, mais uma vez eu errei, me perdoa, me ajuda a ser um cristão. E eu toda hora estou fazendo isso, porque toda hora eu estou errando. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador e necessito da misericórdia de Deus. Será que você necessita da misericórdia de Deus? Se você necessita, lembre que vai chegar o tempo de não poder comprar e nem vender, se não for aquele que tiver o sinal da bênção na sua testa, na sua mão direita, na testa consciência. Você lê o que é o sábado que deve guardar, mas você dá ouvido para o domingo que não está na Bíblia. Então a mão direita quer dizer o trabalho. Você é onde você se dirige ao trabalho, força, coragem e assim por diante. Pare e pense. Peça a Deus orientação. Diz a Bíblia, quer sabedoria? Peça a Deus. Não é o irmão Inácio, nem o pastor. A Deus. E Ele te dá com todo amor, com todo carinho. Que Deus abençoe, meu irmão, meu amigo, e todos esses que participaram, e de todas as emissoras, que Deus possa operar
em cada emissora, Deus possa realmente, através desses nossos programas que temos falando da palavra de Deus, faça essas emissoras crescer para a honra e glória de Deus e que os seus donos possam compreender melhor as coisas de Deus. Nós queremos a salvação de todos, desejamos que todos sejam salvos. Não queremos se ver naquele dia nenhum perdido, mas que todos sejam salvos para a honra e glória de Deus. Vamos ouvir mais um hino pelo quarteto Herança. Deus abençoe. Muito obrigado desde já, viu? Fica com Deus. Louvai ao Senhor, seu nome exaltai. Louvai ao Senhor, seu nome exaltai. Vinde, ó remidos, em coro cantemos. Vinde, adoremos ao Senhor. Vinde, ó remidos, em coro cantemos. Vinde, adoremos ao Senhor. Forte escudo é nosso Deus, que protege os filhos seus. Ele é Deus, o eterno Deus. Forte escudo é nosso Deus, que protege os filhos seus. Ele é Deus, para sempre Deus, é para sempre Deus. Hinos de louvor ao Senhor cantemos sem cessar. Hinos de louvor ao Senhor cantemos sem cessar. Querido Deus, o Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esse momento no qual passamos meditando na Tua palavra. Dá o poder do Teu Espírito, batiza com Teu Santo Espírito, para que possamos pregar essa mensagem a muitas pessoas que precisam ouvir, que possamos ser usados através das Tuas mãos, do Teu poder, Tua graça e Tua misericórdia. Mais uma vez nos perdoa, nos acompanha com Teus santos anjos, em nome de Jesus. Amém.